Refeição. Ok, né, vamos então cumprimentando mais uma vez a todos, né, estamos já chegando para mais um encontro dos Yoga Sutras. Nós estamos na sessão de número 2, nós estamos na sessão de Sadhanapada, né, as sessões das práticas, e nós estamos indo hoje para o 8º Sutra, né, e dando sequência aos assuntos voltados aos kleshas. Até quando nós vamos falar sobre kleshas? Nós temos mais esse encontro de hoje, né, que vai trazer o desfecho sobre atrações e repulsões. Falamos muito de atração, né? Muito em atração. E nós vamos estar falando um pouco mais também, vamos pegar um gancho, né? Falando sobre atração hoje, para nós mergulharmos na repulsão, né? Na repulsão, no assunto que será colocado, trazido, levado, né? Que será exposto neste encontro que nós estamos realizando hoje. Passado este, nós vamos falar sobre o último elemento, né? O último derivado que formam a árvore quíntupla, né? Dos kleshas, né? Nós vamos falar sobre a Abhinivesha. Nós temos esse último encontro, então será realizado ele no próximo vídeo. E depois, né, nós vamos ter aí o Sutra de número 10. O Sutra de número 10 já começa a mostrar como nós devemos nos conduzir, como nós devemos fazer para que nós podemos ir já atenuando, né, suavizando, atenuando e depois torrando, né, eliminando a atuação dos kleshas em nossas vidas, né. O Sutra de número 11 também vem mostrar, né, um dos importantes caminhos. Na verdade, o Sutra de número 10 e o Sutra de número 11, eles trazem, né, nas suas colocações os dois pontos, né, de foco de energia para nós podermos contornar a atuação dos kleshas em nós. Depois nós temos aí o Sutra de número 12, né, o Sutra de número 13 e o Sutra de número 14, que vem tentar trazer uma elucidação do porquê dos kleshas, né? Ele vem expressar, ele vem fazer colocações falando, né, o porquê da atuação dos kleshas, o que os condicionamentos, né, que eles estão ali sendo colocados. Ele vem falar com muita profundidade, muita filosofia sobre o fechamento dos kleshas, né? E assim nós vamos progressivamente falando, né, nesses próximos encontros sobre isso. Mas é importante só ressaltar, né, e é um ponto a ser colocado, que nós estamos já quase chegando já ao final de compreendermos, né, a árvore quíntupla, né, esses cinco derivados desses kleshas, né, que começa de um ponto e vem culminando, né, num ponto, formando aí este embaraço, né, da personalidade. Nós estivemos falando sobre o encontro passado, né, nós estivemos falando sobre o prazer, né, nós estivemos falando sobre o prazer, a busca de prazer, nós estivemos falando sobre diversas coisas, e nós podemos hoje, né, para seguir o mesmo raciocínio, seguir as mesmas colocações, nós podemos também estar fazendo colocações hoje, né, para nós pegarmos um gancho sobre as questões de prazer. Nós podemos ver muitas vezes, né, ou não perceber, mas mesmo assim estar condicionado a esses fatores, o quanto que a sexualidade, né, a sensualidade, a busca, né, de prazeres, de cheiros, de odores, todos eles vêm trazer um incitamento, né, a um certo modo, para a luxúria, para os atos de uma sexualidade, né, desregulada, desenfreada. Então a gente começa a ver que há uma ligação também, né, com este campo, né, um campo aí da sexualidade que vem mostrar que este elemento, né, que vem mostrar que esse derivativo,
ele está muito forte, muito pulsante e muito presente. E as pessoas muitas vezes associam, né, que são elas mesmas. Exemplo, é eu que estou querendo buscar esse prazer, é eu que necessito de sentir, de tatear, de estar em contato com esse prazer, é eu que necessito sentir esse odor gostoso, esse odor prazeroso, é eu que preciso, né? Então você para analisar, hoje nós estamos tendo contato e identificando que isso faz parte de um veículo, né? Que um veículo que está, na realidade, né, em contato com a consciência, sendo pseudo-alimentado, né, no sentido de ganhar vida, e é ele que está querendo buscar esses estímulos, né? Então ele nos condiciona, ele nos leva, né? Esse veículo nos arrasta, e esse veículo nos aprisiona, porque a liberdade de pensamento, a nossa liberdade de expressão, nós não temos muitas vezes liberdade para isso. Algumas pessoas, elas até mesmo se autoquestionam, né? Puxa, por que eu sou assim? Por que eu tenho que estar toda hora cedendo essas tentações? Por que toda hora eu tenho que estar cedendo a esses passos? Aí as pessoas tentam muitas vezes praticar uma dieta e não conseguem vencer nem sequer a si próprias, né? Não conseguem nem sequer vencer os seus hábitos. Nossa Senhora, eu sinto que eu quero fazer com que o meu corpo emagreça, o meu corpo está todo desarmonizado, todo desajustado, eu estou com alto nível de colesterol, eu estou com um nível de gordura muito elevado, eu percebo que eu não preciso de tudo isso, mas eu fui tentar uma dieta, e aquela dieta veio, e eu comecei um dia, estava assistindo na televisão, aí começou a aparecer imagens, né? E essas imagens que apareciam no televisor, né? No aparelho televisor, essas imagens que apareciam, elas me deixaram com uma vontade, chegava a me salivar a boca, né? Eu não aguentei a pressão, cedi à tentação e comi. E quando fui comer, eu comi até demais do que realmente precisava, né? Então você vê muitas vezes quanto a gente é escravo, quanto nós somos condicionados pelo prazer, né? O quanto ele nos arrasta, o quanto ele nos aprisiona, e nós muitas vezes não estamos nem conscientes que essa ferramenta está atuando em nós, mas vemos que ela age, vemos o quanto ela nos domina, percebemos o quanto nessas ferramentas elas nos aprisionam, mas nós não paramos muitas vezes para entender no plano de fundo que não somos nós, né? Que não somos nós. Nós achamos que somos nós, até mesmo dá a sensação que parece que nós vamos perder algo, que nós vamos ficar para trás em algo, que se nós não irmos, né, realizar o que está sendo predisposto, está sendo perdido, vai ficar nos faltando algo. Até mesmo há uma associação em alguns casos que é o próprio corpo que está necessitando de tudo isso, né? E na realidade não. Nós vemos que esses veículos, eles são outros veículos diferentes do veículo corpóreo, do veículo corporal, porque muitas vezes o corpo está obeso, muitas vezes o corpo está com excesso de açúcar, muitas vezes o corpo está com excesso desses nutrientes, tanto que ele está exageradamente, né, enorme, grande. Por que ele fica enorme e grande? Porque ele está acumulado, ele já não tem mais para onde colocar essas substâncias, essas toxinas, e tudo está acumulado ali dentro dele, né? Tudo está acumulado dentro dele. E mesmo assim, o desejo de busca de prazer começa cada vez mais forte, mais intenso. A busca pela dor também, consequentemente, né, para sair por fuga da dor, já por se tratarem de pares opostos, também está muito ativa, muito forte. Então você se joga cada vez mais na busca de prazeres. Inclusive há uma associativa, uma pequena associativa, e você pode ver que acontece muito disso. As pessoas, quando elas estão, né, pelo menos nesse nosso período, nossa era, nesse ano de 2018, nós estamos num fator muito largo da sociedade onde isso está acontecendo. Quando as pessoas estão muito entediadas, quando as pessoas estão muito aborrecidas, quando as pessoas estão muito... As pessoas, elas estão muito para baixo, né? Muito para baixo, elas procuram comer mais. Elas procuram comer mais, porque é o sentimento de fugir da dor e buscar alguma forma de prazer. A gente vê esses dois veículos atuando fortemente. Então o que acontece? As pessoas querem fugir da dor e querem mergulhar em busca de algum prazer, e aí vão buscar o prazer na realização alimentar, né? Vão buscar logo ali, que é imediatamente a realização, porque nossa casa está cheio, né? Nossa casa está cheia
desses componentes que conseguem já dar, né, um narcótico, dar algo para vir suprir aquela sensação de dor, né, fugir dela e convertê-la em prazer. Então a gente mergulha nesses detalhes. Mas realmente o corpo precisa? Evidentemente não. Talvez o corpo não esteja nem com fome, o corpo não esteja nem necessitado desses nutrientes e o corpo já esteja até mesmo saturado deles. Mas assim, porque esse veículo está atuando em nós e ele faz, né, com que nós mergulhamos e caiamos em tentação. E nós podemos dizer também sobre a questão da sensualidade, né? A sensualidade ela é incrível, gente. Quando eu falo sensualidade, estou falando um pouco mais diferente do próprio sexo em si, da sexualidade, né? A sensualidade é a busca de prazeres e fuga de dores voltadas a elementos, né, que nos excitam, né? Exemplo, um odor, um cheiro de um perfume, né? Aquilo te dá um prazer enorme, aquilo te traz como se fosse um narcótico, né? A tua própria mente, ela condicionada, ela começa a pensar em situações, ela começa a te trazer experiências mentais sobre coisas vividas ou coisas que ainda não foram vividas, mas que você já criou no campo de suas fantasias. E você pode ver, até mesmo para fugas de dores, né? E para essas buscas desses narcóticos, tua própria mente já tem elementos que podem te fornecer de campo de fantasia, prontos para poder criar condições para você já buscar esse tipo de sair, né, desse ponto de dor e tentar buscar este ponto, né, esse ponto de prazer. E você pode ver que tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, porque há uma expressão de uma força de vontade lá por trás muito forte que está alimentando-nos, né? Só que ela está jogando, espargindo toda essa sua energia também para alimentar os corpos, fazer com que os corpos existam. E os corpos começam, evidentemente, a soltar os seus estímulos, né? Cada um deles a soltar os seus estímulos. O que nós podemos também trazer? Você percebe que nós estamos falando sobre outros enfoques, mas é tudo a mesma coisa. Nós estamos falando sobre outros enfoques para agregar, para acrescentar, para você somar o teu conhecimento até agora, somar junto com o teu conhecimento e trazer também outras linhas de raciocínio, talvez não comentadas ou não citadas até agora. O que também é importante nós vermos, né, é importante nós termos em nós a consciência quando nós falamos de dor e prazer, nós temos que falar de o fruto de uma expressão. Né? Nós temos que começar, inclusive nós já falamos do fruto, né? Mas nós temos que falar o quanto isso traz, né? Quanto isso acrescenta em nós a semente, né? O quanto isso acrescenta em nós nos nossos samsaras, o quanto isso nos aprisiona a roda de nascimentos e mortes. Eu acho que eu já falei isso no vídeo anterior. Nós gravamos os vídeos semanais, mas é muito bom frisar isso de novo. O nosso corpo causal está sendo totalmente bombardeado, nosso corpo causal ele está a todo momento sendo, né, tocado, instigado, e ele vai gerando os seus frutos. E a partir do momento que ele gera os seus frutos, a partir do momento que ele está fazendo a geração dos seus frutos, ele vai fazendo o quê? Criando condições para que esses frutos sejam eles soltos, por assim dizer, desta árvore. Então nós temos que ver que a todo momento nós estamos buscando realizar os prazeres desse corpo, a todo momento esses frutos, né, esses frutos que são as causas, elas estão sendo criadas, elas estão sendo geradas e todas as vezes essas causas estão sendo realizadas em efeitos. Então, ou seja, nós estamos falando de uma causa primária e nós estamos falando de um efeito. O efeito é algo secundário, né? O efeito, se você for analisar, é algo que está no depois, né? Sempre está no depois, está na outra extremidade, está no depois. Então, ou seja, muitas vezes o efeito ele demora a chegar no plano físico. Muitas vezes o efeito ele tem de ser construído, arquitetado, não tem um momento de ele, se ele chegasse até a ti, de ele consumar-se para você, mas em determinado momento ele chega e consuma-se em nossas vidas. Então, ou seja, para você ver quanto isso nos prende às rodas de nascimentos e mortes.
né? Nós estamos tão presos hoje, realizando talvez coisas que nós nem imaginávamos que em um determinado momento era o que mais nós desejávamos em nossas vidas. Talvez as coisas que estejam acontecendo hoje, talvez você hoje é uma pessoa que tem muito sono em sua vida, uma pessoa que seja sonolenta por demais, uma pessoa que tem essa predisposição, né, essa disfunção no seu corpo. Mas você não imagina que talvez em uma outra oportunidade você não tivesse tanto tempo assim de descanso e você almejava muito, né? Você almejava muito, perseguia tudo isso. E isso criou uma impressão tão grande que agora está buscando, né, o seu efeito nesta personalidade. Então é interessante ver o quanto, né, nós estamos trazendo algumas dicas para você começar a refletir, o quanto que essa busca de prazer e essa fuga da dor, ela formam, né, por assim dizer, o maior anelo de amarração, né? Que forma aí o maior ponto de amarre, de nó que nos prende de verdade, né? Nos prende de verdade a vida de nascimentos e mortes. Tudo porque nós estamos sempre fugindo de algo e buscando algo. E essa fuga da dor e essa busca constante por prazer, e aí tu abre o campo e vai muito profundo, né, no significado dessa busca, desse prazer, vem mostrar para nós que nós estamos a todo momento, a toda hora, né, nós estamos sendo condicionados. É um agente que nos condiciona e isso nos gera um aprisionamento tão grande. E evidentemente que a todo momento nós estamos ainda mais aumentando a soma, né, nós estamos ainda mais aumentando a soma dos nossos repositórios, né, do nosso corpo causal. Porque a todo momento ele não tem sossego, não tem equilíbrio. E isso faz com que também, né, o nosso corpo emocional fique totalmente agitado, nosso corpo, né, mental inferior fique totalmente também agitado, o nosso corpo mental superior também fique totalmente agitado, tirando toda a harmonia que nós temos. Até mesmo você pode ver que o corpo, né, o corpo energético sente por isso, porque nós afetamos a nossa respiração, afetamos todo o movimento das energias prânicas, né, prânicas dentro do nosso organismo, tiramos todo o nosso equilíbrio, chega em algumas situações, né, nos dá sensações de medos, pânicos, angústias, então nós ficamos com o nosso todo desequilibrado, né, o nosso campo energético, e também desequilibramos o corpo, né, levamos grave risco de desequilíbrio e distúrbio para o nosso corpo. Então nós vemos também que há um grande risco, né, um grande risco para essa personalidade. E aí as pessoas, né, com o passar do tempo, em virtude de estarem presas a esses condicionamentos, vão desenvolvendo, né, problemas cardíacos, vão desenvolvendo problemas estomacais, né, vão desenvolvendo uma série de problemas voltados à sua própria manutenção do corpo. E tudo isso acarreta em quê? Talvez um desligamento prematuro, né, uma abreviação de uma busca, né, de uma busca de melhoramento, de resolver uma questão pendente, de aprendizado, e tudo isso é abreviado. Aí acontece o quê? É recolhido, a experiência se recolhe, dilui-se o seu autoconhecimento, prepare-se novamente para emergir e vem novamente e nasce em outro fruto. E aí inicia-se tudo de novo. Acho que é interessante nós trazermos a colocação sobre esse enfoque, é interessante nós trazermos a colocação sobre esse prisma para que nós possamos também ampliar, né, e visualizar o quanto não vamos dizer aprisionante, né? Não vamos dizer aprisionante, apesar de ser aprisionante, mas o quanto é também limitante, né? O quanto isso nos limita, o quanto isso nos leva, né, de cabresto pelos caminhos da vida, nos leva de coleira mesmo, né, como se fosse um animal preso a uma coleira, e nem sequer nós estamos nos dando conta sobre isso. E ainda, né, gente, nós estamos todo momento querendo saciar os nossos prazeres e fugir dessas dores. Mas não paramos para analisar que nós não somos as dores e também não somos nem o prazer. E não paramos para fazer uma dosagem, que nós não precisamos disso, né? Nós não paramos para fazer a dosagem de que nós não precisamos de prazeres e não precisamos, né, aí não precisamos estar fugindo da questão de dores, né? Porque agora
uma pergunta que talvez acenda-se, e essa pergunta está em resposta aqui no Sutra de número 8, e nós já vamos adentrar profundamente o tema de número 8. As pessoas perguntam, mas por que há um impulso? Né? A gente percebe que há um agente que está impulsionando. Exemplo, se existe o prazer, ele está ligado ao quê? Né? Aonde que está esse plug, né, da tomada para que eu possa desligá-lo e liquidá-lo, eliminar o prazer? É que tem um detalhe, né? Tem um detalhe, tem um ponto a ser colocado aqui. Meus irmãos, a alma, né, eu vou dizer a alma, mas podemos dizer, né, nós podemos dizer que nós estamos, eu vou dizer, o espírito, amados irmãos, nós estamos buscando a toda hora, nós estamos buscando a todo momento o amor maior. Ananda é a nossa busca da autorrealização. E nessa busca da autorrealização, meus amados, nós mergulhamos nos pontos onde nós nos encontramos e passamos a procurar fora o que dentro está. E por passar a procurar fora, né, a mergulhar cada vez mais nesse mundo material e procurar as coisas fora, nós estamos buscando tudo pelo caminho errado. Nós estamos buscando tudo pelo caminho distorcido, nós estamos buscando tudo pelo caminho das experiências mais difíceis. Nós temos que entender o que esse espírito prisioneiro, condicionado aos seus corpos, ele vem buscar, né? O que ele vem buscar aqui fora, ele está fora tentando buscar, nós temos já dentro de cada um de nós. Nós temos esse amor em cada um de nós. E aqui fora, fazendo essas buscas, nesse campo de provas, nesse campo de experiência, mergulhando-se aqui para fora o máximo que ele consegue está buscando, o máximo que ele consegue estar envolvendo e convertendo Ananda, né, que é a mais pura essência, a mais pura essência de um grande amor, em uma paixão grosseira, em uma paixão doentia, em uma paixão muito fraca, muito baixa, muito efêmera, que se associa nela, que é precisa, que ela não tem autoliberdade de expressão, ela precisa se associar com a matéria ao qual ela se identifica para que ela possa expressar-se, sentir-se. Então você pode ver que você está toda hora buscando de uma certa forma essas experiências que lhe trazem prazer, você está toda hora buscando ter contato com essas experiências, mas para que você sinta-se uma certa paz, uma certa tranquilidade, uma certa realização, sentindo que você está realizando-se em algo, mas você vê também que você quer fugir de situações, que você quer fugir de pontos de situações que lhe geram dor, que lhe dá a sensação que você está tendo atraso, que lhe dá a sensação que você está ficando para trás, que lhe dá a sensação de que as coisas não estão fluindo muito bem em sua vida. Mas se você analisar, né, a personalidade é uma ilusão. A vida da personalidade, ela é uma ilusão, a vida da personalidade não existe. Essa vida, meus amados irmãos, ela se autodesmanchará, essas coisas não existirão. O que será guardado vai ser o resultado da experiência colhida. Então não é para fora, não é aqui fora, não é externo. É algo que está acontecendo internamente. Tudo que está acontecendo nessa luta desta personalidade, da busca que nós estamos aqui realizando por essa personalidade, é para nós buscarmos a criação da experienciação que vai formarmos um conceito só. Tudo que vai ser diluído em nossas vidas, tudo que nós vamos passar, quando nós retornarmos, né, sairmos da personalidade do corpo, retornarmos ao ponto de origem para partir novamente em busca, vai nos trazer apenas um resultado só. Um resultado. E nós vamos entender qual vai ser o resultado. Esse resultado aparecerá dentro de nós e nós vamos compreender, dizer assim, agora eu entendi. E ele fará parte de mais uma camada dos teus crescimentos evolutivos. Ele fará parte de mais uma camada, de mais um acréscimo no teu na tua auto-melhora, no teu autocrescimento, para que você cada vez mais se desenlace, se desenlameie, né, no arco para o ponto ascendente do caminho evolutivo. Então nós temos que entender que por mais difícil, por mais prazeroso, por mais que
tenham, por mais que essas coisas estejam acontecendo, e nós dentro do caminho do yoga a tratamos, né, como as misérias da vida, a tratamos como situações que nós temos que afastar, nós também temos que passar para você compreender que essas coisas acontecem por esses fatores. Né, porque as pessoas talvez possam começar a questionar, mas por que, meu Deus do céu? Por que Deus nos traz a tudo isso? Por que nós somos trazidos, né, por Ishvara Pranidhana? Por que nós estamos sendo trazidos, arrastados, turbilhonados? É assim que se faz a evolução. É assim que foram criadas as leis evolutivas. É assim que, né, que nós estamos dentro dessa grandiosa esfera, habitando nesse grandioso espírito. É assim que nós estamos aqui condicionados, né, esse condicionamento buscando o nosso campo de experiência. É uma das coisas mais belas para aqueles que conseguiram a autorrealização e já compreendem tudo isso. Porque nós temos um Pai tão gentil e tão amoroso que nos permite, né, que nos permite tudo isso. Nós temos um Pai tão grato, tão maravilhoso, tão preocupado, né, um Mestre tão preocupado em fazer com que nós evoluamos, aprendemos o tanto quanto ele evoluiu, aprendeu, que ele se esforça o máximo em nos proporcionar os maiores números de experiências possíveis para que nós possamos de verdade entender o que é a espiritualidade maior que há dentro de cada um de nós. Existe então um agente que está toda hora atuando, existe um grande mestre que está toda hora atuando, a todo momento, em cada coisa, no plano de fundo de todas as coisas. Ele está atuando para quê? Para que nós possamos evoluir e sair dos pontos aonde nós nos encontramos. Eu acho que talvez nós deixemos nos elevar pelo calor do momento, mas não se perdeu-se nem um pouco o conhecimento, o conteúdo, né, que nós vamos estar abordando nesse exato momento. Nós vamos adentrar agora e vamos falar um pouco mais sobre as repulsões. Nós estávamos falando propriamente no último encontro sobre prazeres, né, sobre prazer especificamente. Mas nós temos que ver que prazer e dor é a mesma coisa. Já falamos também no vídeo passado. Eles são uma coisa só. Apenas nós temos que observar que existe uma dualidade nesse sentido, né? Porque aonde um está, o outro está também. Já falei também no vídeo passado isso. Aonde um está, o outro está também. A proporcionalidade é outra, né? A proporcionalidade entre ambos os sentimentos é outra. Porque nós podemos estar sentindo muito prazer, mas nós não percebemos a dor que ali está inserida. E a dor está muito inserida ali. E nós podemos estar sentindo muita dor, uma dor imensa, mas não conseguimos identificar o prazer que ali está. Então, ou seja, ambos estão atuando. Quando um se apresenta em maior escala, o outro diminui sua escala. Quando o outro cresce e infla a sua escala, o outro lado diminui sua escala, mas ambos estão tudo ali. Então, ou seja, no final, tudo é um resultado de miséria. Né? Tudo é um sinal de miséria e de coisas aprisionantes. E agora nós vamos estar falando, então, já, né? Nós vamos estar já encerrando a primeira parte, nós vamos falar especificamente sobre a dor, gente. E a repulsão, né? Essa repulsão, que é uma expressão, né, da fuga dessa expressão de dor, é uma fuga de dor, é mais aprisionante ainda, não percebendo nós, mas é mais aprisionante ainda do que realmente, né, nos aprisiona, nos condiciona muito mais, talvez, do que o próprio prazer, e nós não percebemos. Nós vamos fazer assim, vamos convidar você a aguardar que já nós vamos estar de volta, então, para dar a continuidade ao tema, então, dos Yoga Sutras de Patanjali. Já eu estou de volta, você não sai daí.
Muito bem, né? Então já retornamos e nós vamos fazer o seguinte, né? Nós vamos fazendo a leitura já aqui do tema. E mais ou menos seria um rosto, né? De uma folha inteira, porque nós temos um trecho aqui e nós temos um outro trecho que vai até aqui. Nós vamos fazer a leitura. A leitura é convidativa a muitas reflexões e acho que vai ser muito interessante para nós compreendermos. Então nós vamos entrar no Sutra de número 2, perdão, falei errado. O Sutra de número 8 da seção de número 2, em Sadhanapada, que diz assim: a repulsão que acompanha a dor é Dvesha, tá? Então nós estamos falando antes sobre Raga e agora vamos falar sobre Dvesha. Evidentemente, quando você vai fazer a classificação da árvore quíntupla, a gente fala só Dvesha e Abhinivesha, mas sabendo que aonde está, né, a citação da dor, da repulsão, está também a do prazer, por ser um par oposto. Vamos à leitura. Dvesha é a repulsão natural que se sente em relação a qualquer pessoa ou objeto que represente fonte de dor ou infelicidade para nós, ok? E como é que ela se dá seu modo de atuação? Fisicamente, emocionalmente, mentalmente, inferiormente, mental superiormente. Ela está, né, tendo sua expressão no mundo físico, mas ela está automaticamente também no plano de fundo. Tudo nasce através de uma ideia, não podemos esquecer disso, né? Tudo nasce através de um campo das ideias, ou seja, tudo vem de um ponto. A causa está atrás, os efeitos estão à frente. Até o mundo que nós estamos vendo aqui é um mundo de efeitos, o mundo dos fenômenos, né? O mundo dos efeitos. Os causadores, as causas, os agentes causais estão atrás. Então, quando nós estamos vendo aqui nós vemos apenas as expressões dos frutos. Aonde estão condicionadas as potencialidades dentro das sementes, nós não vemos. Então é isso que nós temos que entender aqui. Que quando isso se dá, lembra, nós estávamos falando agora há pouco, né, no nosso bloco anterior, nós estamos falando sobre a expressão do fruto, né, nós estamos falando sobre o movimento do corpo causal, né, trazendo como base introdutória para ampliar o raciocínio. A natureza essencial do eu é bem-aventurança. Com certeza, a Ananda, né? Busca de Ananda direto. E, portanto, qualquer coisa que cause dor ou infelicidade no mundo exterior faz com que os veículos externos recuem daquela coisa. O que foi dito em Raga, né, antes em busca de prazeres, é aplicado a Dvesha, em sentido contrário, já que Dvesha não é senão Raga em um sinal negativo. Os dois formam um par oposto. Até aí tudo ok. Na realidade, quando a gente fala assim, forma um par oposto, né, talvez a sensação que passe à mente de alguns que estão acompanhando o vídeo, que forma esse par oposto, que dá uma sensação que se subdivide, né? Divide um para cá e divide um para lá, formando um par oposto. Na verdade, é uma coisa só. É um elemento só. É um elemento só. É como você faz com o teu próprio corpo para sentir calor e o frio. É o mesmo corpo, né? Ele sente o calor, ele sente o frio, mas é o corpo. É a mesma coisa, tá? Agora diz assim, ó, como esses kleshas, esses dois, que na verdade são um só, formam a parte mais relevante da árvore quíntupla que produz os inumeráveis frutos da miséria e do sofrimento humano, vale a pena anotarmos alguns fatos que lhes dizem respeito. Agora aqui o que vai fazer? Taimini, que fez a transcrição, né, do Sutra, ele vai nos conduzir a 5 pontos, que ele viu como muito relevante para que nós possamos aprofundar um raciocínio sobre isso. E evidentemente que nós vamos trazer os raciocínios, né, de que Taimini expôs aqui, 5 pontos que ele expôs, para nós refletirmos, para nós aprofundarmos, e claro que nós vamos um pouco mais adiante. Não que nós vamos mais adiante porque Taimini não foi, porque Taimini expôs desse jeito, mas com certeza Taimini poderia fazer um livro só desse trecho aqui, né, pegar só esse sutra, né, de Patanjali, e fazer um livro só sobre esse tema.
Mas não é sinal que nós vamos ser maiores do que Taimni e vamos agregar. Não é isso não. Quem é Taimni? Você vai perguntar agora, né? Taimni é quem fez, né, a ciência do yoga, quem fez as observações, né, em cima dos Yoga Sutras de Patanjali. Nessa visão aqui, existem muitos outros mestres, né, que também fizeram, né, cada um ao seu campo de visão, fazendo suas colocações, trazendo os sutras mais importantes, deixando os sutras que talvez não seriam mais importantes sem comentar, que fazem os seus comentários. Tá? Vamos lá então. 1. Atrações e repulsões nos prendem a inúmeras pessoas e coisas de um modo acima indicado. Condicionam as nossas vidas de uma maneira incrível. Consciente ou inconscientemente pensamos, agimos de acordo com centenas dessas predisposições produzidas por esses laços invisíveis, dificilmente restando qualquer liberdade para o indivíduo agir, sentir e pensar livremente. É reconhecido o condicionamento da mente que acontece quando estamos sob o domínio de qualquer atração ou repulsão muito forte, mas poucas pessoas têm qualquer ideia das distorções produzidas em nossas vidas por atrações e repulsões menos relevantes, ou quanto nossa vida está condicionada a elas. Olha que interessante isso. Aqui está dizendo que muitas vezes nós vamos ter consciência. Inclusive, tudo que nós falamos aqui até agora, né, no vídeo anterior também, sobre alguns exemplos, são exemplos de coisas que você consegue conscientemente ver, observar em sua vida, medir em sua vida e perceber. Mas olha o que o Taimni nos alerta aqui também, que inconscientemente pensamos, sentimos e também agimos. Então, ou seja, tem coisas que nós nem sequer estamos percebendo que estamos executando, tem coisas que nem sequer nós estamos, né, fazendo ou vivendo ou experienciando e nem sequer estamos conscientes que isso está ligado a um sentimento de dores e prazeres. Podemos analisar então que nós somos arrastados pela vida, nós podemos ver, identificar que nós somos conduzidos pelos caminhos da vida fora, em cima dessa expressão. Estou com a garganta muito ruim hoje. Nós estamos sendo então guiados em cima dessas condições de busca da busca da dor e busca do prazer, e nós não estarmos nem prestando atenção, nem consciente das amarras que nós estamos envolvidos. Então nós podemos ver que uma pessoa, ou até mesmo nós, vamos ter a nossa experiência inteira de vida. E quando nós partirmos e esses laços frouxarem-se para o lado de lá, né, nós vamos ver o quanto nós estávamos presos. Dizendo assim, mas eu não tinha liberdade nenhuma. Eu não tive liberdade nem sequer de ação, porque eu estava preso a esses sentimentos. Mas não esquecemos que se os frutos estão presentes, os efeitos estão sendo gerados, é porque nós estamos condicionados à roda de Sansara por causos de causar, né, de situações que nós botamos em andamento anteriormente. Então nós temos que entender que não é a prisão. Não existe. É uma prisão, evidentemente, mas não um aprisionamento, né, que alguém nos imputou isso. Nós estamos colhendo os frutos que nós plantamos. Mas agora o que chama atenção aqui, então, pensamos, sentimos e agimos. Uma forma de pensar e uma forma de agir condicionado à própria cultura que nós estamos inseridos. Nós já falamos no vídeo anterior. Né? A própria cultura, né? A cultura que diz que determina como você vai se vestir, de como você vai andar. Muitas vezes você não gosta de uma coisa, mas você utiliza mesmo assim porque todos estão usando. Muitas vezes você não se sente bem com aquilo, mas aquilo te rodeia a todo momento, não se afasta de você. Observa tudo isso. Observe que prisão é isso. Né? Vamos seguindo aqui.
aqui só para fazer uma colocação que ele fala aqui, poucas pessoas têm qualquer ideia das distorções produzidas em nossas vidas por atrações e repulsões, né, menos relevantes, ou quanto a nossa vida é condicionada. Nossa vida é a todo momento condicionada por isso. E pode ver que essa insatisfação humana, essa insatisfação, toda hora você não está satisfeito, essa insatisfação do ser humano é destinada a tudo isso, né? A sensação de que está ficando de fora do jogo, a sensação que está perdendo alguma coisa, a sensação que não... A sensação que você não tem, né? Não tem mais para onde ir, a sensação de que você não está crescendo, de diminuta, de coisa. O que é essas sensações dentro de você? Elas não fazem parte de você, elas não são você já é completo, mas você está condicionado a tudo isso. Seguindo, olha que interessante isso, ó. 2. Essas atrações e repulsões, elas prendem-nos aos níveis inferiores da consciência, pois somente nestes elas podem ter liberdade de ação. É uma lei fundamental da vida, o fato é que de cedo ou tarde nós encontrarmos aonde os nossos desejos conscientes ou inconscientes podem ser satisfeitos, porque atrações e repulsões são realmente geradores de desejos pertencentes à vida inferior, e eles naturalmente nos mantêm presos aos mundos inferiores, aonde a consciência está sujeita a ficar mais forçadas limitações ainda. Olha o que chama a atenção aqui, que atrações e repulsões prendem-nos aos níveis inferiores da consciência. Então, ou seja, isso aqui já demonstra que é uma reação, é um resultado de uma consciência que está aprisionada, né, em uma condição muito baixa. Então, ou seja, quando nós estamos, né, com todos... E aí, se lembra que... Deixa eu buscar uma forma de passar esse raciocínio. Lembra que nós sabemos que yoga, né? O que é o yoga? Yoga é o tranquilizar, serenar, né? Parar com as modificações da mente, né? É o Chitta Vitris, né? As movimentações de Chitta, esfriar. Então nós estamos percebendo que quanto mais movimento tiver, mais embaralhar, mais situações no qual ela vai agitando-se, mais nós vamos ficando presos a essas esferas inferiores. E os resultados dessas esferas inferiores, ou da inferioridade de Chitta, da mente, que na verdade mente é só a tela, né? Mente é só a tela, atrás está o espírito verdadeiro. Então isso vem nos mostrar que nós estamos mais propensos a estarmos, né, ligados a atrações e repulsões. Porque diz aqui, ó, é somente nestas condições que elas podem ter liberdade de ação. Então veja, quando você identifica uma pessoa que está condicionada a um vício, né? Exemplo do álcool, exemplo do cigarro, ela não consegue se libertar a um ponto de que isso está quase levando ela à morte, você vê o quão degradante é aquilo em sua vida, né? O quanto ela está degradada, e você vê, puxa, o quanto ela está iludida, mas para ela aquilo é a realização da vida dela, né? Ela está tão presa àquela ilusão que para ela a vida é aquilo. E apesar de tudo que nós temos também as grandes ilusões. A vida aqui em si é uma grande ilusão. Olha o condicionamento que nós temos inseridos. Nós temos que pegar exemplos menores para tentar buscar um exemplo grandioso e tentar identificarmos nisso tudo. E ver o quanto nós estamos perdidos, presos nesse mundo de ilusão e tateando em busca desses tais efemeridade de prazer e dor, que tudo é dor no final de tudo, e nem sequer nós estamos vendo isso, nem sequer nós estamos vendo que nós não temos liberdade de ação, que nós não temos condicionados. E ainda que cedo ou tarde a gente vai se encontrar aonde nossos desejos, agora preste atenção quando a gente fala desejos, não somente aqueles que satisfazem prazer, mas aqueles que vão te trazer resultados de dor, a todo momento. E mais uma,
Tanto o prazer é ligado à dor, quanto a dor é ligada ao prazer, já falamos isso. E tem exemplos para isso. Você viu que muitas vezes você está saciando-se através de um alimento que te traz muito prazer. Mesmo assim, você sabe que aquele alimento, ele vai, né, que aquele alimento ele vai te levar a uma condição de morte. Muitas vezes, né, um diabético sabe que o açúcar é mortal, mas mesmo assim ele faz de tudo para comer algo que tem açúcar. Tu percebe então o quanto essas coisas estão nos iludindo, nos aprisionando, e tudo isso é dor. Isso é a maior dor, expressão de dor que pode ter. A pessoa vendo que ali é uma expressão de dor é forte e ela acha que tem prazer. Então olha o quanto nós estamos presos a essas coisas inferiores. Porque diz assim que atrações e repulsões são geradores pertencentes à vida inferior, a planos inferiores. Há uma mente que não está, né? Não está, há uma Chitta que está em uma velocidade muito doida, muito ensandecida, está muito agitada, uma vida perturbada, muito agitada. Observa tudo isso. Nós conseguimos refletir isso, nós conseguimos perceber essas coisas e mergulhar mais profundamente. Vamos ao ponto 3. As repulsões nos aprisionam tanto quanto as atrações. Aqui você vê falar de modo separado, mas nós temos que ver que tudo é uma coisa só. É uma expressão única. Aqui diz: as repulsões nos aprisionam tanto quanto as atrações. Ou seja, nós estamos a todo momento ligados à dor quando estamos ligados a esse tal de prazer. Nós estamos aprisionados do mesmo jeito. Nós estamos presos a essas situações do mesmo jeito. Agora diz assim, ó, que muitas pessoas têm uma vaga consciência da natureza aprisionante das atrações, mas poucas estão em condições de compreender por que as repulsões prendem o indivíduo. Mas as repulsões fazem tanto quanto as atrações, por constituírem também a expressão de uma força que liga dois componentes que se repelem mutuamente. Estamos ligados, aqui vai dar um exemplo sobre uma pessoa, né? A pessoa a quem odiamos, talvez de maneira muito mais forte do que aquela que amamos, já que o amor pessoal pode ser facilmente transformado em impessoal, perdendo assim o seu poder aprisionante. Mas não é tão fácil transmutar a força do ódio. Dessa maneira, o veneno por ele gerado é removido da natureza de alguém com grande dificuldade. Como Raga e Dvesha formam um par de opostos, não podemos transcender um sem transcender o outro. São como duas faces de uma moeda. À luz do que foi dito acima, pode-se constatar que Vairagya não é somente a libertação de Raga, mas também de Dvesha. Uma mente livre, não condicionada, não oscila de um lado nem para o outro, mantém-se estável no centro. Observe que foi pegado aqui um exemplo, né, que fala de uma pessoa. Um exemplo atribuído a uma pessoa. Mas nós podemos ver, não somente nesse prisma, mas em qualquer prisma, no sentido do que aqui quer nos mostrar, que nós estamos presos a mais coisas que nós sentimos dor do que de verdade nos trazem felicidade. E pode ver que tudo que te gera dor te traz ela, de um certo modo, se apresenta em sua vida, se aparece em sua vida. As situações que te geram dor, elas te trazem medo, elas não te deixam tranquilas. Sempre no plano de fundo de nossa consciência está habitando. Por quê? Porque nós estamos amarrados, né? Já percebeu que os teus medos, eles te aprisionam tanto, né? Tanto, que eles te trazem uma série de devaneios mentais, né? Pode ver que nós temos mais fugindo de medos do que buscando prazeres. Se você buscar reflexões na tua consciência, se você buscar reflexões no teu plano de fundo, se você buscar reflexões, né, você vai ver que você mais tem medo de viver, mais tem medo da própria vida, medo de morte, medo de viver, medo do amanhã, medo do agora, medo do daqui um pouco mais, medo que não vai dar certo, medo de que vai dar errado, medo de que você vai perder, medo de que possa dar algo errado, medo de que possa, do que realmente de prazer.
É muito mais, muito maior. Ou seja, nós somos mais ligados a medo do que realmente ligados a prazer. Nós somos mais ligados a essas dores. E pode ver que esse medo, eles são aprisionantes. Porque isso faz toda hora nós estarmos tentando fugir, mas fugir do quê? E, na verdade, fugir de que expressão, fugir de que situação, fugir de que algo, que talvez nós nem percebemos que nós estamos presos, nós não estamos vivendo, nós estamos numa vida limitada, e nós estamos muito mais presos aos fatores de dor, por sentirmos, né, identificação tão forte, tão ligada com eles, do que realmente expressões, né, expressões de prazer. Então, ou seja, as pessoas podem ver que muitas vezes, no passar de uma personalidade, no passar de uma vida, né, se tu pegar aquela vida daquela pessoa, você vai resumir e vai dizer, nossa, aquela pessoa só teve dor, aquela pessoa só passou por castigo, só passou por coisa triste, só coisa ruim aconteceu na vida dela, não teve felicidade nunca, as felicidades eram tão pequenas, as felicidades eram tão curtas. Tudo porque por causa dessas condições aprisionantes. Nós estamos mais aprisionados a fatores de dor do que estamos de verdade, né, ligados a fatores de prazer. E a todo momento, e isso nos traz um desequilíbrio, uma desarmonia, porque no plano de fundo de nossa consciência está toda hora nos contaminando. É medo de que as pessoas não vão gostar de você, medo de que você não vai agradar as pessoas, medo de que você não sabe se expressar, medo de que você vai falar coisa errada, medo de que o que você falar não é certo, medo de que você não vai conseguir se dar bem, medo de que você não vai conseguir honrar tal coisa, medo de que você não vai fazer isso. Você a todo momento, né, está buscando até mesmo narcóticos para vir abreviar situações. Você quer buscar então esses prazeres para vir apagar esses sentimentos de angústia. Você quer vir buscar prazeres para vir, né, saudar um pouco esse impedimento, esse peso que há dentro de você. Mas você percebe que tudo isso é expressão de um veículo, né? Nós temos que entender que tudo isso é expressão de um veículo, é o aprisionamento, é a geração de uma causa que produz um efeito em cada um de nós. Por isso que é dito que tudo é dor, tudo é dor. Tudo é dor. Esses prazeres são narcóticos que nos prendem mais ainda a esses círculos viciosos, né? E claro que nós podemos ter outra forma de ver, mas eu estou trazendo uma linha de raciocínio para deixar bem claro que isso é um clichê que não permite nós nos libertarmos do ponto onde nós estamos. E o que vai fazer nos combater isso? O yoga. O yoga vai fazer nós buscarmos a libertação de tudo isso. Mais um ponto aqui. Atrações e repulsões pertencem de fato aos veículos, mas devido à identificação da consciência com os seus veículos, sentimos que estamos sendo atraídos e repelidos, e quando começarmos a controlar e eliminar atrações e repulsões, pouco a pouco nos tornaremos conscientes desse fato, e então esse conhecimento torna-nos capazes de controlá-los e eliminá-los eliminá-los de um modo mais eficaz. Então, ou seja, quando nós começarmos, né, o caminho do yoga, quando nós levarmos a sério ao caminho do yoga, mergulharmos nessa espiritualidade do yoga, no conhecimento do estudo do yoga, no trabalho dedicado do yoga, começarmos a praticarmos a Kriya Yoga, né, esses elementos que compõem, né, o grande voto, né, dentro do caminho do yoga, nós vamos começar a atenuar esses veículos, nós vamos começar não mais a nos identificarmos, porque até hoje, até uma pessoa, né, até nos dias de hoje, ou nesse exato momento agora, nós achamos que somos tudo isso, e nós não somos. Nós vamos começar atenuando, acalmando, suavizando, combatendo, destruindo, né, desmanchando. Nós vamos fazer essas buscas, e aqui diz, ó, de fato é dos veículos, mas devido à identificação da consciência com os veículos, sentimos que como se fôssemos nós que tivéssemos sido atraídos e repelidos, mas não somos nós. E é evidente que falar é uma coisa, agora experienciar-se em si próprio é totalmente diferente, né? Tem horas que nós estamos perdidos, e o dia a dia, as situações do dia a dia, as situações que nos envolvem, nos levam a tudo isso. As situações, né, que se decorrem fazem do que nós vamos e canalizamos para esse sentido, né? Nós nem temos espaço muitas vezes para viver, parece que nós estamos sendo arrastados, né, arrastados pelos condicionamentos da vida. Para fechar aqui, ó, que Raga e Dvesha, em sua forma grosseira, são responsáveis por muitas misérias e sofrimentos humanos,
torna-se-á evidente para qualquer um que possa ver a vida de forma desapaixonada e detectar causas e efeitos de modo inteligente. Mas somente aqueles que sistematicamente tentam atenuar a atuação dos kleshas por meio de Kriya Yoga podem perceber as expressões mais sutis desses kleshas, como eles permeiam toda a estrutura de nossa vida no mundo e impede-nos de ter qualquer forma de paz mental. Então, o que vem mostrar para nós aqui agora, bem no fechamento de nossas atividades? O que vem mostrar aqui? Que essa atuação da Raga e Dvesha, eles são responsáveis pelas misérias e sofrimentos da humanidade toda. O sofrimento humano inteiro vai tornar-se cada vez mais evidente a partir do momento que nós fomos adentrando-nos no caminho do yoga. A partir do momento que nós usarmos para atenuar a atuação desse klesha e dos outros kleshas, toda a Kriya Yoga. E aí nós vamos começar a ver operações mais latentes, operações mais profundas, operações que estão mais no inconsciente, mais subconsciente em cada um de nós. E nós vamos ver cada vez mais o poder aprisionante e o tamanho que é esta armadilha em nossas vidas. E nós temos que sair dessa armadilha para que nós possamos ter, aqui diz, paz mental, ou seja, o acondicionamento de Chitta, a tranquilidade de Chitta que está, a mil, e começarmos a ver a lâmpada que está atrás de tudo isso, a lâmpada que dá o ânima, para que Chitta possa existir. E aí nós vamos nos encontrar com o nosso próprio eu. Sem essas condições, nós não vamos conseguir ter uma serenitude, uma tranquilidade no momento de uma meditação, porque no plano de fundo, inconscientemente, essas coisas estarão a toda hora nos ferindo. Por isso que nós conclamamos, nós fazemos um chamamento à humanidade, nós fazemos esse chamamento a todas as pessoas que estão vendo esse vídeo, para que, se você realmente conseguiu captar um pouco da essência, conseguiu compreender, hoje senti-me um pouco perdido, digo para você com sinceridade, senti-me um pouco perdido hoje, mas se você conseguiu captar a essência, entender o que eu quis passar, somado ao vídeo anterior, que vai ser uma grande ajuda para a construção do resultado desse vídeo, vamos ao mundo do yoga, urgentemente. O mundo precisa da prática do yoga. Nós precisamos trazer a autolibertação em nós mesmos, devemos ter pelo menos a consciência de tudo isso, dos fatores aprisionantes que nós temos em nossas vidas. Era isso, nós estamos encerrando esse vídeo por hoje. Peço desculpa de qualquer coisa, Tomara que eu tenha conseguido trazer pelo menos uma essência a você. Eu acho que a leitura vai lhe complementar muito mais, Nós vamos então para o vídeo de número 9, vamos falar sobre o forte desejo de viver que domina até os eruditos e sábios. É muito interessante o próximo encontro, que vem mostrar para você grandes revelações. Muito obrigado e Namastê.